paz do Senhor Jesus, todos vocês que podem estar mais uma vez conosco nesse dia 12 de novembro de 2023, pela graça do nosso Deus, mais uma nossa reunião através deste meio de comunicação da internet para aqueles que estão nos vendo em um dia futuro. Hoje temos então a Santa Ceia do Senhor. Agradecido também a todos vocês que nesse momento podem estar aqui conosco ao vivo. Então, muito grato por estar nos acompanhando, muito grato por sua solidariedade também, por sua participação. Com certeza a sua presença é muito importante para nós. E se você crê que esta curta e sempre breve mensagem pode abençoar alguém, então, por favor, compartilhe com outros. Amém? Então vamos orar ao nosso Deus para podermos iniciar. Soberano Deus e Pai, Altíssimo Deus Criador, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti nos dirigimos, assentado estás no Teu trono de glória, majestade, resplendor, justiça, salvação, misericórdia e abundante graça. E dependemos inteiramente de Ti, para que tudo seja conforme a Tua palavra nesta noite. Que o Teu Espírito Santo fale através de tudo aquilo que tens preparado para esses Teus filhos, para cada um de nós. Nós Te louvamos, Te agradecemos e Te bendizemos e Te pedimos a Tua presença preciosa neste culto de Santa Ceia e que o Senhor esteja tocando o nosso coração para estarmos compreendendo tudo aquilo que tem para cada um de nós. No nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, nós Te pedimos, Te bendizemos e Te agradecemos. Amém. Com graças ao nosso Deus que nos deu, então, mais esta oportunidade. O nosso tema, eu poderia ter colocado assim como tema, o primo de Jesus. Aí alguém ia perguntar, bem, Jesus teve primo? Tem alguns que dizem que não, mas a palavra de Deus diz que sim. Então, eu coloquei como tema, para não ser polêmico, não é? Para não colocar o primo de Jesus, coloquei o precursor do Messias. Então, aquele que veio antes do Messias, de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E temos como texto para o nosso tema o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 15. Então, aqui está João falando sobre João Batista, que é o primo do Senhor Jesus. João testemunhou a respeito dele, exclamando: é sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Então, não se esqueça, vou falar daqui a pouco, mas João está testemunhando, o apóstolo João está testemunhando de que João Batista testemunhou, falou a respeito de Jesus. Então, esse é o nosso texto. E é o que mais João Batista anunciou. O hino da nossa harpa, nós mandamos para alguns irmãos o hino de número 196, Uma Flor Gloriosa. Mas podemos acrescentar mais um segundo hino sobre a Santa Ceia. Ok? Então vamos iniciar louvando ao Senhor. 1, 2, 3. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus.
Já de muitos foi achada a rosa, e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa, que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste para ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Ele é precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Amém? Então, nós confessamos e devemos confessar, como foi aquilo que João Batista muito fez. Confessar que Jesus é o Cristo. Jesus era um nome muito comum na época, mas Jesus, o Cristo, o Messias prometido, é esse que nós louvamos, adoramos e agradecemos por todas as maravilhas que ele tem feito. Vamos louvar com o hino número 39, Alvo Mais Que a Neve, porque hoje, então, temos a Santa Ceia do Senhor. Ok? 1, 2, 3. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor.
alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus, a maravilha. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor! Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. E você também. Todos nós somos lavados, purificados pela misericordiosa graça do nosso Deus através do sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário. Faz de novo que está desconectada a minha esposa, por favor. Ah, porque a imagem que está aqui não é a que está aqui. Essa congelou. E agradeço aos irmãos, antes de mais nada, pedindo oração em favor do Júlio Kaoru Emura, que não pode estar conosco. Não podem estar conosco. Essa imagem que está aqui não é essa que está aqui. Eu não posso pôr essa imagem aqui para rodar aqui. Mas, deixa assim. Então, ele está um pouco atarefado ultimamente, mas lembrem-se do nosso irmão Júlio Kaoru Emura, sua esposa Simone, a sua filhinha Sofia e o seu filho Noah. Assim como o irmão Melvin Santana, juntamente com a sua esposa Renata e a sua filha Débora, não puderam chegar a tempo e também já nos comunicou que não poderão estar conosco. Este também é o meu pedido de oração em favor deste casal, que também tem nos ajudado com a presença preciosa deles, juntamente com os demais irmãos que neste momento estão conosco. Então, vou passar aqui aos irmãos que estão conosco neste momento, o irmão Anderson e a irmã Keiko, por gentileza. Boa paz, irmãos. Amém. Só agradecer mesmo por tudo que Deus tem feito por nós. Só mesmo agradecer. Devemos agradecer. Amém. Amém, Senhor Jesus. Então, agradecidos ao Senhor. Mas esta semana que tem se passado. A Keiko. Pela semana, né? Passou e parece que vai vir. Oi? Agradecer por essa semana que passou e pela semana que vai vir. Nada em especial. Oi. Desculpe. Oi? Keiko. Estão ouvindo? Agora sim. Agora. Sim. Não, só agradecer pela semana que passou, pela semana que vai vir. Nada em especial, só agradecer mesmo. Amém. Desculpe as falhas. Nishimura Kyodai. Onde vem vindo esse som? はい、これだ。これ、あと。言って。感謝ですよ。もう、感謝。インフルエンザの注射もできたし、ワクチンもすぐ完了しましたんで、もう、これで元気であればもう感謝です。以上です。はい、以上です。聞こえてるでしょ？聞こえる？
Dá para ouvir? Dá para Estou ouvir? ouvindo. Estou ouvindo. Gratidão apenas. Gratidão por toda a bênção. Amém. Amém. Muito grato, então. Agradecidos ao Senhor. Irmã Luzinete, por gentileza. Paz do Senhor, irmão. Agradecer a Deus por mais esse culto, por mais uma semana de vitória. Oh, Jesus amado. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele é. E continuo pedindo oração pelos meus pais, pelo meu sobrinho Rafael, e pelo propósito que a gente tem, e pela nossa vida, e também pelo Brasil. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém. Amém. Irmã Luzinete, então, agradece ao Senhor e mais uma vez reitera os pedidos que ela confia que o Senhor vai estar abençoando. No nome do Senhor. Irmã Mieco, por favor. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Esse mês é um mês comemorativo. Dia 3, o Daniel faz 5 anos de casado. Dia 11, dia 10, Miliane fez 11 anos de casado. E a nossa neta Marechan, dia 13, amanhã, faz 2 meses. Tá. Muito agradecimento a Deus por tudo. Amém. Então, lembre-se também dos irmãos que não podem estar conosco, que o Senhor esteja ali abençoando também. Nos perdoem aí as dificuldades do áudio. Estamos experimentando aí um novo sistema, mas o Senhor com certeza esteja tomando conta de todas as coisas. Agradecemos ao Senhor por esses minutos. Vamos orar ao Senhor em favor de cada um desses pedidos. Ó Deus e Pai maravilhoso, nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos no nome de Cristo Jesus, pelo teu Espírito Santo que toca no nosso coração. É Ele que faz, Senhor meu Deus e Pai, todas as coisas. É Ele que intercede diante de ti, ó Deus, com gemidos inexprimíveis, algo que nós não podemos entender, porque não sabemos como nos dirigir a ti. Mas é o teu Espírito Santo que por nós intercede. E nós somos gratos a ti, porque o teu Espírito Santo foi concedido pelo teu Filho, Jesus Cristo. Te louvamos, te bendizemos, Pai, no nome de Jesus, por todos esses que têm estado conosco, também por todos aqueles que não podem estar e que estão fazendo algo que impede de estar nesse momento conosco. O Senhor esteja ali abençoando cada lar, cada família. Ao Júlio Caouros, o Emura, seu lar, a sua família. Aqueles que estão ali ao redor dele, aos irmãos da igreja do pastor Cusso, aonde eles têm congregado pela manhã, que o Senhor esteja ali abençoando a cada um dos membros, e o Senhor seja com cada um daqueles pequeninos também que lá contribuem com alegria no coração. Ao nosso irmão Anderson, aos familiares do nosso irmão Anderson, Pai, alcança a tua graça, o teu favor, restaurando, restabelecendo, concedendo da tua proteção e do teu cuidado no nosso país tão perigoso. Assim como a irmã Keiko, aos familiares da Keiko que estão aqui próximo, aos familiares da Keiko que estão no Brasil, o Senhor ali esteja abençoando por teu favor imerecido para cada um de nós. Ao irmão Natalino, ao irmão Otília e os demais familiares que lá estão, concede da tua graça, do teu favor. No nome de Cristo Jesus. Ao irmão Melvin Santana, que não pode estar conosco, visita aquele lar, aquela família, e continua abençoando, Pai, para que possam estar na tua casa com alegria, que possam estar colaborando, contribuindo com o coração alegre. No nome de Cristo Jesus também te agradecemos. Te pedimos, Pai amoroso, em favor daqueles que não podem estar conosco. Não sabemos, Senhor meu Pai, onde estão, o que fazem. Ali o Senhor esteja com cada um. Aqueles que nos veem, que nos assistem, que estão conectados conosco através deste meio de comunicação. Ali o Senhor visite cada lar, cada família, Pai, por misericórdia, concedendo a petição do coração de cada um,
que com alegria, Senhor, espera pacientemente na tua providência. No momento exato, o Senhor estará com cada um de nós e confiamos e cremos, Pai. Assim como a irmã Luzinete, ao seu esposo, o irmão Alexandre Bonetti, seus filhos, aos familiares da irmã Luzinete que estão ali em São Paulo. Ó Senhor, concede o desejo do coração da tua filha. Num tempo por ti determinado também, nós cremos que não passará um dia, nem adiantará um dia, mas no momento que o Senhor tem preparado para cada um desses, ó Senhor, para dar a vitória, no nome de Cristo Jesus. Também te pedimos em favor da nossa nação, dos dirigentes da nossa nação, que ali estão, Senhor Pai, e também desta nação a qual o Senhor tem nos concedido estar, e também aonde estiverem os teus filhos, que carecem e necessitam da tua presença. Ao Daniel, nosso filho, as suas filhas, a sua esposa, aos familiares da esposa, Senhor meu Pai, continua abençoando, aos irmãos da igreja em Sugita também, aos irmãos da igreja Shinohara, aos nossos irmãos que ali congregam, que já estão com idade avançada, também continua a dar esta alegria de estar na tua casa, na tua presença. A Miliane, nossa filha, ao seu esposo, e aos nossos 3 netos pequeninos, Pai, continua abençoando. Te agradecemos por todas estas oportunidades que tem nos concedidos. No santo e precioso nome do teu Filho Jesus, continua também abençoando ao irmão Nishimura, seu lar, a sua família, assim como a nossa irmã, a minha cunhada, que ali está também, concedendo, Pai, da tua graça, do teu favor, para que possam compreender aquilo que tens preparado para esse casal. A cada um de nós te agradecemos, te bendizemos, no nome santo e precioso de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor Jesus. Então, como eu comentei no princípio, aqueles que puderem abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 1, versículo 15. Então, o livro é do apóstolo, o livro é escrito pelo apóstolo João. E o apóstolo está escrevendo que João testemunhou a respeito de Jesus, que é o que o João Batista, então, fazia. E é sobre este que eu falei, diz ele. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Muito importante, então, essas informações já deste versículo. Mas nós sabemos que João Batista foi o precursor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, depois de 400 anos de que havia a igreja, permanecia, havia uns cultos, mas o Senhor não falava através dos profetas, como falou até Malaquias. E deixou um intervalo de tempo e, então, começou a falar novamente com o povo através de João Batista. Então, o nosso Senhor e Salvador, que veio após João Batista, porque eles tiveram poucos meses, a diferença de idade era pouca, mas estamos falando do Jesus Cristo homem, nascido de mulher. Então, esse é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, ele é o Jesus, é o Cristo. Ele é o Messias prometido. Este é o nosso Jesus, o fundador da igreja, o edificador da igreja, o que mantém a igreja até hoje, o protetor da igreja, aquele a quem a igreja deve amar, porque ele ama a sua esposa, que é a igreja dele. Então, toda a honra, todo o louvor e a glória a ele. O nome de João, o nome João, não o de João Batista, mas o nome João, significa Deus é gracioso. E nome, então, que foi dado a Zacarias, o pai de João, pelo anjo. Então, imagina que privilégio é você receber de um anjo o nome que você deverá ser
que deverá ser dado a um filho seu que estará para nascer, ou que está para nascer. Então, este é um privilégio de poucos. Então, Zacarias. E Batista, a Bíblia nos ensina, ou temos este nome, João Batista. Não é que era o sobrenome dele, mas é um título que lhe foi atribuído algum tempo depois do início do seu ministério, porque sabemos que ele batizava pessoas. Então, por isso que utilizamos João Batista, quando nós nos referimos a ele e não ao apóstolo João. Então, os pais de João Batista pertenciam à tribo de Levi. Na descendência, os pais são descendentes de Arão. Então, descendentes de Arão, não? Desta forma, João Batista era levita. Então, aquele que pertencia à tribo de Levi era levita. Levita não era aquele que tinha a função, o cargo de dedicação ao templo, instituído pelo Senhor. Das 12 tribos, então, levita era aquela que deveria cuidar do templo, dos cultos, de tudo aquilo que ocorria no templo do Senhor. Então, João Batista era levita e pertencia à linha sacerdotal de Arão. Então, Arão era sacerdote. Antigo Testamento fala muito dele. Mas, como ele era da linha sacerdotal, tinha todos os ancestrais para levá-lo a ser um sacerdote, mas ele não foi sacerdote e sim profeta. Então, João Batista é profeta. João Batista já é um milagre, porque ele nasceu em resposta às orações de seus pais, que já eram de idade avançada, e sua mãe Isabel era estéril. Então, com certeza, muito dificultoso. E sabemos que Isabel era irmã de Maria. Isabel, talvez, prima, irmã de Maria, não. Prima de Maria. Então, ela era de mais idade, mas eram parentes. Então, os milagres operados por Deus para o nascimento de João Batista, ou seja, de seus pais serem de idade, de sua mãe ser estéril, já são 2 milagres. Para que João Batista viesse a nascer, mostrou para todos aqueles que viviam ao redor dele que Deus estava com ele, porque ele não poderia ter nascido sem a mão poderosa do nosso Deus em conceder aquilo que o homem jamais poderia. Idade avançada, não sabemos quantos anos, mas além de estar com idade avançada, ainda a esposa permanecia estéril, ou seja, incapaz de dar à luz a filhos. Então, esse milagre do nascimento dele, daquilo que o Senhor proporcionou aos pais deles, através da oração deles, isso provou que Deus estava com ele. E isso deu credibilidade ao seu ministério, no início do seu ministério. Porque, com certeza, o testemunho de muitos de conhecerem os pais de João Batista, com certeza acrescentou credibilidade ao seu ministério. Então, Jesus deu o seu testemunho pessoal, declarando que, dentre os nascidos de mulher, não teve ninguém maior que ele, João Batista. Isto é, então, dos nascidos de mulher. Agora, uma observação. Até que Jesus nasceu, não teve ninguém maior que João Batista. Então, não teve
uma pessoa que fosse, segundo o testemunho pessoal do Senhor Jesus, declarando que daqueles que antes do Senhor Jesus, porque ele também foi nascido de mulher. Então, antes do nascimento do Senhor Jesus, nasceu João Batista. Mas, antes do nascimento do Senhor Jesus, então, todos aqueles homens que viveram antes dele, não nasceu ninguém maior que João Batista. Tudo isso está no livro de João, né? Do apóstolo João. Jesus disse que João Batista também era uma candeia que irradiava luz. Tem um versículo, não estou citando os versículos, porque senão talvez alguém esteja preocupado em anotar os versículos, mas não, o livro de João é que trata mais especificamente sobre João Batista. Então, ele era uma candeia que irradiava luz. Uma candeia, não tenho atualmente, né? Candeia, lamparina ou algo que espalha a luz. Então, aqui está com certeza uma virtude encontrada em João Batista e que nós devemos imitar, que é o quê? Devemos, portanto, irradiar a luz de Cristo que nos foi concedida por seu perdão. Então, o perdão de Cristo Jesus nos deu esta oportunidade. Então, se nós temos, o que é que Jesus disse? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo, não é porque temos luz própria, mas porque, semelhante à lua, irradiamos a luz de Cristo. Então, a honra e o louvor, a glória é a Ele, mas nós devemos irradiar a luz de Cristo através das nossas ações. João Batista também foi profeta. Um dado importante, que ele foi profeta de união e também ele foi profeta de separação. Bom, como assim? Ele foi um profeta de separação, dentre a dispensação da lei e a dispensação da graça. Ele separou, terminou a dispensação da lei e começou então a dispensação da graça. Parou-se de viver sob a lei e passou-se a viver debaixo da graça, que é o que está no livro de João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, como ele começou a anunciar a Jesus Cristo, ele foi então que fez essa separação entre essas duas dispensações. Mas ele foi um profeta de união entre o homem e o Senhor nosso Deus. Não? Ele fez as duas coisas ao mesmo tempo. Também é importante lembrar sobre João Batista que ele foi uma das poucas pessoas da história que, como líder, viram o seu grupo diminuir e ainda se alegraram. Muito raro alguém ver o seu grupo diminuir e ainda se alegrar. Por quê? Porque sabemos que os seus discípulos ou deixaram a João Batista para seguirem a Jesus Cristo. E quem é que não iria se alegrar, não? De perder os seus discípulos e que seus discípulos fossem seguir a Jesus. Amém? Então isso é muito importante a nós nos lembrarmos desta virtude que este homem de Deus teve, que com ele devemos aprender. Uma outra virtude de João Batista foi a sua superior humildade em relação às outras pessoas. Como assim? No livro de João, no capítulo 3, do versículo 27 ao 30. Assim está escrito:
Veja como é a, a humildade deste nosso irmão em Cristo. Assim está escrito. Quem tem a sua Bíblia, acompanhe em João capítulo 3, versículo 27 ao 30. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Dependo inteiramente das mãos generosas do nosso Deus. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse. Então haviam muitas testemunhas quando ele disse: não sou o Cristo, mas sou o enviado adiante dele, porque Cristo ainda viria. A noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, ou seja, o amigo do noivo está ali perto e ele também ouve o noivo. Então, este amigo que está presente e o ouve alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa esta minha alegria. Está contente, está alegre. É necessário que ele cresça e eu diminua. É muito raro encontrar pessoas que gostam de pronunciar esse versículo, esse final desse versículo. É necessário que ele cresça e eu diminua. Mas muitos querem que ele cresça e o Senhor Jesus também, talvez. Mas não, é necessário que nós cada vez mais vamos diminuindo e o Senhor vai crescendo através do nosso testemunho. Esse é necessário e devemos estar alegres com isso, porque não estamos aqui para aparecer, mas quem tem que aparecer é aquele que tem a luz própria, e nós não temos. Só o Senhor o tem. Então não podemos também nos esquecer que João Batista foi o último mártir não, desculpe, o último mártir antes da morte de Jesus. Então, mártir é aquele que morreu de uma forma trágica por defender o evangelho de Jesus Cristo. Então, antes da morte de Jesus, e a razão da sua morte, jamais a humanidade vai se esquecer. Então, por que João Batista foi morto? Porque ele apontou o pecado agora escapou da cabeça. Do Herodes, e ele então apontou o pecado da Herodias. Aí o que eles fizeram? Montaram uma festa, e na festa ela convenceu a menina para pedir a cabeça de João Batista em uma bandeja. E assim aconteceu, e ele então foi decapitado. Então, esse foi o último mártir antes da morte de Jesus. Depois da morte de Jesus, nós sabemos que os 11 ou mais pessoas, os 11 apóstolos, ou mais, 11 não, mas quase todos e mais outras pessoas foram então mortas através de ser decapitada ou de alguma outra forma, né? Então, alguns fatos únicos também que marcaram o ministério de João Batista. Foi ele quem batizou Jesus. Oh, maravilha! Foi ele quem apresentou Jesus ao mundo na condição de redentor. Então, nós temos no Antigo Testamento, sim, nós temos, mas ali quem falou verbalmente para as multidões que seguiam João Batista foi ele quem apresentou Jesus ao mundo na condição de redentor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós sabemos que está escrito no Antigo Testamento, mas nós também sabemos que João Batista falou publicamente. Então, foi ele quem batizou o nosso Senhor e Salvador Jesus. Foi ele quem apresentou nosso Senhor e Salvador Jesus ao mundo na condição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi João Batista que proclamou publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Então, não, talvez não foi ele que escreveu, se é que ele escreveu, mas quem proclamou publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus foi ele. Então, e esse é o fundamento das Sagradas Escrituras. O fundamento de toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é Cristo Jesus é o Filho de Deus. E ele, então, proclamou esta verdade várias e várias vezes. João Batista também ensinou as pessoas a respeito de justiça em um dos seus sermões, vamos dizer assim. Ele ensinou as pessoas a respeito de misericórdia, de honestidade. Quando o soldado perguntou para ele o que ele deveria fazer, cobrador de impostos. Então, ele ensinou sobre moralidade, ensinou também sobre oração, jejum. Ele ensinou sobre, esse é o principal, arrependimento e confissão de pecados. Isso nós sabemos. E também foi quem iniciou o batismo por imersão. E também sobre o juízo final. Tudo isso está em Mateus capítulo 3, não é João. Então, em Mateus capítulo 3, nós podemos encontrar também essas informações a respeito de João Batista. Então, nós podemos ajudar a preparar as pessoas para a segunda vinda de Jesus. João Batista fez o quê? João Batista preparou as pessoas em relação à primeira vinda do Senhor Jesus. Foi o que nós sabemos que ele fez no seu ministério inteiro. E nós não podemos mais fazer nada para as pessoas para a primeira vinda de Jesus. Nós podemos ajudar a preparar as pessoas para a segunda vinda de Jesus, que breve, com certeza, há de vir. Então, devemos ter o mesmo propósito de compartilhar o mesmo evangelho que João Batista pregou. Nós podemos preparar as pessoas para a volta de Jesus, declarando: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Então, o Senhor Jesus está prestes a voltar a buscar a sua amada igreja. E é isso que nós devemos proclamar para as pessoas. E elas possam, então, se preparar em tempo para a segunda vinda de Jesus ou a volta de Jesus. Então, João Batista veio para preparar o caminho do Senhor. Este é um fato. Então, ele é a voz do que clama no deserto, endireitai os vossos caminhos. Então, ele preparou o caminho. E também nós sabemos que André, irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram João falar sobre Jesus e seguiram a Jesus. Então, Simão Pedro, nós sabemos quem são, não? Bem conhecido. E André era irmão dele. Então, André é irmão de Simão Pedro. Este fato também está relatado na palavra do Senhor. Então, João e André conheceram Jesus através de João Batista. Então, nós sabemos que Jesus os chamaram, mas com certeza eles ouviram, e também está registrado que eles ouviram sobre João, sobre Jesus. E nós também devemos, com certeza, imitar esse profeta de Deus. Né? Vamos falar de Jesus. Tem vários pontos, as virtudes deste homem de Deus, que com certeza anunciou a vinda do Messias, do Salvador, do Redentor, e que, através do seu ministério, o Senhor Jesus, então, já pôde ser mais conhecido e, desta forma, consequentemente, não, trazer esta palavra maravilhosa de salvação, cura, libertação
E acima também de todas estas coisas, a salvação que há em Cristo Jesus através da sua morte na cruz. Então é este o nosso assunto desta noite e que possamos então estar sempre nos lembrando de pessoas como esta. Domingo passado, então, nós vimos sobre Simão Cirineu, que também pouco temos para apresentar, e também de João Batista, que muitas pessoas falam sobre ele, mas sempre o Senhor concede uma forma diferente de conhecer mais essas pessoas registradas na palavra de Deus. Então podemos imitar esse profeta de Deus, João Batista. E, como ele falou de Jesus, vamos falar de Jesus, como ouvir uma pessoa falar hoje. Então, eu falo de Jesus, eu não quero saber do que vai acontecer por aí. Então, vamos ao nosso texto de 1 Coríntios, para a nossa Santa Ceia do Senhor, para nos lembrarmos, então, deste nosso Salvador, único e suficiente Senhor, Salvador, que se fez carne e habitou entre nós, nascido de mulher, mas sem pecado, viveu uma vida inteira sem erro, sem engano, sem pecado. Mas agradou ao Pai moê-lo naquela cruz em nosso lugar, para que o castigo que cada um de nós merecia não caísse sobre nós, mas caiu sobre o Senhor Jesus, o único e amado Filho do nosso Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, então, no primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 23 ao 27, para participarmos da Santa Ceia do Senhor. Aqueles que podem participar, lembrem-se sempre destes versículos e recebam no coração a Santa Ceia do Senhor. Assim está escrito. 1 Coríntios 11, 23 ao 27. Pois recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. É um nosso dever. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Então, os versículos consequentes são mais instrutivos ainda, mas é sempre bom se lembrar. Nós devemos comer e beber com a nossa consciência do que este pão representa para nós o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo crucificado na cruz. E o nosso cálice, esse cálice representa para nós o sangue de Cristo Jesus inocente derramado naquela cruz no Calvário em nosso favor. Amém? Então vamos louvar ao Senhor com o hino de número 301, aqui na sequência da nossa Santa Ceia. Então vamos tomar o pão. Antes, irmã Mico, por favor. Amém. Então aqui está o pão. Opa. Oi. Participamos. Temos aqui o nosso pão. Amém, Jesus? Amém. Então vamos orar ao Senhor e louvar ao Senhor. Ó Deus justo, santo e bom, todos esses teus santos, teus servos que estão neste momento
confiando, Senhor meu Pai, em Ti, continuamente debaixo da Tua graça. Aleluias. E tem em suas mãos um pedaço de pão, que para cada um de nós representa o corpo do Teu Filho amado, Jesus Cristo, pregado naquela cruz. Inocente, que foi crucificado, sofreu, padeceu e foi morto naquela cruz, em nosso lugar. E nós te agradecemos, ó Senhor, meu Deus e Pai, porque nesta noite nós podemos participar, reconhecendo conscientemente que Cristo Jesus entregou-se voluntariamente para ser morto em nosso lugar. E assim, ele se fez pecado em nosso lugar, sem ter cometido nenhum erro, nenhuma falha, nenhum engano, nenhum pecado. Mas agradou a Ti, ó Deus, crucificá-lo, moê-lo naquela cruz, em nosso lugar, para nos dar esta dádiva maravilhosa, estas bênçãos sem medida da Tua salvação, e também nesta vida presente. No nome de Cristo Jesus, participamos deste pão, em nome de Jesus. Amém. Então vamos louvar o Senhor com a primeira estrofe do Vencear. 1, 2, 3. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vencear, o mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencear. Semelhantemente, da mesma forma, após cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, o meu sangue. Esta aliança para nós é perpétua, é eterna, é única, é eficaz, é eficiente. É ela, Senhor Jesus. Aleluias. Ó Deus e Pai, que permitiu que o Teu Filho amado derramasse seu sangue inocente naquela cruz para salvar um tão grande pecador como eu. Nós te bendizemos e te agradecemos. Perdoa as nossas transgressões, os nossos pecados, o nosso mal pensar, o nosso mal olhar, o nosso mal agir, o nosso mal falar. Cobre-nos com teu sangue precioso, Senhor Jesus. Ó Senhor e meu Deus e Pai, te agradecemos e somos gratos a Ti por todos esses que podem estar participando e que o Senhor permita que cada um deles possa compreender e sentir esta alegria no coração da salvação através do sangue de Cristo Jesus, nosso Redentor, nosso Remedor. No nome de Cristo Jesus, te agradecemos, Pai. Amém. Participamos juntos, meus irmãos amados. Aleluia. 2. Segundo. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia, então, veio no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vencear, o mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencear. 3. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão
que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve, breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém, Senhor. Então, graças a Deus, aquele que esteve faminto, aquele que esteve com sede, ó Senhor Jesus maravilhoso, que concedeu a cada um de nós, e com sede e fome de justiça, da justiça divina, ó Pai amado, nós te bendizemos e te agradecemos. Não a nossa justiça, porque ela para nada serve, mas aquela justa justiça do nosso Senhor Jesus. Aleluias. Ele pagou o preço dos nossos pecados e podemos cantar, louvar, agradecer, orar com alegria, porque o Senhor é o nosso Redentor e sabemos que o nosso Redentor foi morto, foi sepultado, mas o Pai ressuscitou o Filho amado dentre os mortos e ele vivo está para todo sempre. Aleluias. No teu trono de glória e majestade. Por isso te agradecemos, ó Deus e Pai, por mais esta oportunidade de estar reunido com esses irmãos na tua presença, em comunhão, em união com cada um desses teus filhos, aqueles que nos veem, que nos ouvem também, que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas sobre cada lar, cada família, para abençoar, porque as bênçãos do Senhor são para todos aqueles que buscam o Senhor, confiando nesta providência maravilhosa, proclamando a palavra do Senhor. Esse é o nosso dever, é o nosso ide. Não importa a forma como você proclame a palavra, se é entregando um panfleto, se é compartilhando a palavra de Deus verbalmente, se é entregando a palavra de Deus através da Bíblia Sagrada. Faça, Senhor, usa cada um de nós, Senhor, para que a tua palavra seja cada vez mais e mais proclamada em todas as partes do mundo. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos estas bênçãos a cada um dos teus santos. Fortalece-nos debaixo da tua graça e que possamos estar aqui no próximo domingo, reunidos no nome de Cristo Jesus, querendo o nosso Deus. E nós confiamos na tua providência, no nome do Senhor Jesus. Na quinta-feira também, lembrando, esta semana, a partir desta semana, lembrou a irmã Mieco, aquelas irmãs que sempre estão conosco, que a reunião das irmãs de oração será na próxima quarta-feira. Não será gravada, aqueles que vêm através da internet não poderão vê-la, porque ainda não está possível ser gravada. Mas que o Senhor esteja abençoando a cada uma dessas irmãs. No nome de Jesus. Agradecemos de coração a sua presença e também aqueles que não puderam estar neste momento, mas que, vez por outra, estão também conosco, no nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e guarde no precioso e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.